Bom, agora vamos então à parte que nos interessa mais, que é a manipulação de fórmulas. Na manipulação de fórmulas, primeiro vídeo que temos ali de manipulação de fórmula é referente ao perímetro. Então temos ali perímetro. A fórmula para calcular o perímetro é: perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Você vai somar os 4 lados. Então, por exemplo, se for um retângulo, retângulo tem o que? Tem a largura e o comprimento. Então, aqui eles colocaram 2L mais 2W. Tipo 2L de comprimento, 2W de largura, ou 2L de lado, 2 lados, a medida dos 2 lados, mais a medida dos dois comprimentos. Eles colocaram essa fórmula aqui, mas poderia ser qualquer letra para representar o lado, né? Então, tu tem 2 lados de uma medida e 2 lados de outra medida, né? 2 lados maiores e 2 lados menores. Então, aqui resolveram colocar P de perímetro, L de um lado e o W de outro lado. O que acontece aqui? Às vezes, o professor manda você calcular o perímetro, então você tem um quadrado, tem um retângulo. Vamos botar aqui um retângulo. Vamos botar aqui comprimento, comprimento, largura, largura. Com essas medidas. Ele pede para você calcular o perímetro, você vai lá e soma os 4 lados. Ou faz 2 vezes um lado, mais 2 vezes o outro, e depois soma os dois resultados. Vamos fazer um exemplo aqui como se fosse com número. Vou pegar um exemplo numérico, então. Vamos dizer que um lado mede 5 e o outro 8. Quando a gente desenha uma figura, eu não sou obrigado a colocar a medida em todos os lados, tá? Porque, ó, se eu desenho um retângulo, eu posso botar, ó, pessoal, isso aqui é um retângulo. Aqui mede 5, aqui mede 8. Se ele é um retângulo, automaticamente ou obrigatoriamente, esse lado aqui vai ser 5 e o lado de cima vai ser 8. Então eu não preciso ficar botando a medida em todos os lados. Eu posso colocar, mas não sou obrigado a colocar. Outra coisa, eu posso colocar o número aqui dentro ou aqui fora. É a mesma coisa, vai referenciar esse lado aqui, ó. Então, para me calcular o perímetro, vamos lá. Perímetro é igual 2 vezes o L no caso aqui, 5. Mais 2 vezes comprimento, nesse caso, comprimento 8. Perímetro é igual a 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. Perímetro igual a 26. Eu não botei aqui a medida, vamos dizer que aqui é centímetro. Então aqui seria o resultado em centímetros. Se aqui eu tivesse colocado metro, o resultado aqui seria em metro. Então isso aqui é o normal para você calcular, né? Só que às vezes o professor não pede o perímetro. Aí pode dizer, vamos fazer diferente aqui, ó. Tem um retângulo. Eu sei que o perímetro é igual a 26 centímetros. Vamos botar metros. 26 metros. E que esse lado menor dele mede 5. Qual será a medida do lado maior desse retângulo? Então aqui eu mudei a pergunta. Estou falando sobre perímetro, só que eu não estou perguntando qual é o perímetro. Eu tenho um perímetro. O perímetro é 26. Eu quero a medida do comprimento, a medida do lado maior. Então como é que eu vou fazer isso? Bom, é para isso que a gente faz a manipulação de fórmula. Então eu vou pegar a minha fórmula aqui, ó, do perímetro. Botar ela aqui embaixo. Perímetro é igual 2 vezes o lado mais 2 vezes
o comprimento. Eu quero achar o comprimento, esse valor aqui que eu quero achar, ó. Para isso, tem que lembrar sempre o que eu estou querendo achar. É o valor de x, é o valor de y, é o valor de l ou é o valor de w? É o valor de w. Onde é que está o w? Aqui no final da conta. Então, para mim achar o valor da letra, eu tenho que deixar a letra sozinha num lado da conta e no outro vai ser o resultado dela. Então assim, ó, o que falta aqui para mim deixar esse W aqui sozinho? Ah, mas junto com o W tem o L aqui, ó. Eu tenho dois L aqui junto com ele. Bom, então para mim deixar ele sozinho é só eu tirar esse 2L. Pego, tiro aqui, ó, vou diminuir aqui, ó, 2L. Aí vem aquela história da balança. Se eu tiro 2L desse lado aqui, eu tenho que tirar 2L desse outro lado também. Então, se botei 2, tirei 2, para mim tirar 2L daqui, eu preciso tirar 2L daqui desse outro lado também. Como é que vai ficar a minha conta? Então, pro lado de cá eu tenho P menos 2L. Não tem L para tirar, então eu vou ficar devendo. Ó. Lá eu só tenho P nesse lado. Como é que eu vou tirar 2L? Eu não vou tirar, vou ficar devendo. Então fica aqui, ó, só anotado aqui, ó. Pessoal, desse P eu tenho que tirar 2L, tá? Então eu estou anotando ali que eu estou devendo esse 2L. Do outro lado do sinal de igual, eu tinha 2L, tirei 2. Então aqui zero, vai sobrar 2W. Como eu estou trabalhando a fórmula só com letras, eu não estou colocando as medidas, então vai ficar uma fórmula com letras, eu não vou poder chegar a um resultado numérico. O que eu vou poder fazer? Eu vou fazendo como se fosse letra, como se fosse com número, só que o resultado vai ter letras também. O que está faltando para mim para achar o valor da minha letra? A minha letra é o W. Minha letra W está sozinha? Ainda não, eu tenho 2 aqui, eu tenho 2W. Quando eu tenho 2W e eu quero ficar com uma letra sozinha, o que eu preciso fazer? O que nós fazíamos lá no primeiro, segundo, terceiro e quarto vídeo? Quando eu tinha mais de uma letra e queria ficar só com uma. Não tem escapatória, eu tenho que dividir. Então eu pego essas duas letras que eu tenho, divido para duas pessoas, eu vou ficar só com uma letra. Mas se eu divido um lado da equação, obrigatoriamente eu também tenho que dividir o outro lado da equação. Então aqui, ó, 2W dividido para 2 vai dar W. Tá, e 2 menos P menos 2L dá para dividir para 2? Não dá, não tem como eu dividir P para 2. O L, o 2L até poderia, mas P não. Então aqui vai ficar apenas uma descrição do que tem que ser feito. Tá? Só para mim saber, ó. Ó, pessoal, aqui eu tinha P. Certo? Eu tinha um P de perímetro. Esse perímetro eu tenho que tirar 2L. E depois, o resultado que der ali, eu tenho que dividir por 2. Se eu fizer isso, vai dar o meu W, vai dar o comprimento. Só que a letra aqui, ó, como a letra que eu queria estava no final, a letra aqui sobrou no final também. Mas o correto da fórmula é o quê? Você inverter ela. A medida do lado que eu quero, que é o comprimento, é igual o valor do perímetro menos 2 vezes o lado menor. O resultado disso eu divido por 2. Aí eu tenho a fórmula para mim calcular o comprimento do meu triângulo, que é o W, né? O W aqui está como comprimento. Aí eu tenho aqui a fórmula para calcular o comprimento. Vamos ver se isso dá certo. Vamos verificar colocando o número.
Qual é o valor do comprimento que eu tinha? Ó, o valor do comprimento que eu tinha lá na figura. Opa, voltando um pouquinho. Qual é o valor do comprimento que eu tinha? 8. Meu W era 8. Lembra lá em cima? Meu W era 8. Então vou botar aqui 8. Valor do perímetro. Perímetro eu tenho aqui 26. Menos 2 vezes o lado. O lado menor, né? Que é 5. Então aqui vai ficar 2 vezes o 5. O resultado que der, divide por 2. Vamos resolvendo isso aqui então. 8. Aqui então é 26 menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. 26 menos 10 vai dar 16. Que dividido por 2 vai dar 8. Qual era a medida do lado que eu tinha mesmo? Qual era o valor do W? Tá lá, ó. 8. E aqui deu 8. Isso significa que 8 é igual a 8. Ou W é igual a 8. Em vez de botar 8 aqui, ó, poderia estar vindo com o W, né? Para mim achar o valor de W. Ó. W igual a 8. Então isso é manipulação de fórmula. Ah, mas professor, e se eu, ao invés de achar o comprimento, se eu quisesse achar a medida do lado? Aí vou ter que manipular a fórmula toda de novo para a medida do lado. Perímetro igual 2L mais 2W. Nesse caso agora eu quero saber o valor do L, do lado menor, a largura. Se eu quero o valor do L, então eu tenho que deixar o L sozinho. Eu vou ter que tirar o W de lá. Vou diminuir 2W. Então, ó, diminui 2W daqui. Se eu diminuir 2W de um lado do sinal de igual, obrigatoriamente eu tenho que diminuir também 2W do outro lado. 2L, tá, aqui ficou 2L. Tinha 2W, tirei 2, zerou, então ficou só 2L aqui. E aqui eu tenho P menos 2W. Consigo tirar 2W da letra P? Não. Como é que eu vou tirar W se eu tenho um P? Aí eu não tenho o valor de nenhum deles. Então eu vou deixar registrado aqui, ó, pessoal. Dessa letra P eu tenho que tirar 2W. Então, como eu não consigo tirar porque é letra, eu deixo marcado aqui, ó, P, eu tenho que tirar 2W. Só estou marcando ali para mim não esquecer. É assim que acontece quando eu tenho letras. Eu não consigo calcular. Aqui, como era a mesma letra, ó, eu consegui diminuir e deu 0. Aqui era letra diferente, não dá para mim resolver. Bom, mas o meu lado aqui ainda não está sozinho. Eu tenho dois lados, eu não quero a medida de dois lados, eu quero a medida de um lado só. Então, se eu tenho dois lados e eu quero um só, não tem escapatória. Eu vou ter que pegar o que eu tenho e dividir. Dividir para duas pessoas. Se eu estou dividindo um lado da equação por 2, o outro lado da equação também tenho que dividir por 2. Eu tinha P. Não dá para tirar 2W, então vou deixar anotado aqui, ó, P menos 2W. Agora eu tenho que dividir por 2. Vou conseguir dividir por 2? Não vou conseguir porque são letras, e são letras diferentes. Então aqui na frente da minha equação vai ficar P menos 2W dividido para 2. E aqui no outro lado eu tenho duas letras L, divido para duas pessoas, cada pessoa vai ficar com uma letra L. Esse é o resultado da medida do lado. Eu vou colocar o L primeiro, então L igual perímetro menos 2 vezes o comprimento, o resultado divide por 2. Vamos verificar se deu certo, se dá certo, né, no exemplo que eu tinha lá em cima.
Qual é o exemplo que eu tinha lá, ó? Vamos botar aqui. A medida do lado é igual ao perímetro, 26, menos 2 vezes, agora é o W, ó. 2 vezes o comprimento. O comprimento é 8. O resultado disso divide por 2. Então a medida do lado menor é igual a 26 menos 2 vezes 8, 16. O resultado divide por 8, por 2. O lado é igual a 26 menos 16 vai dar 10. Que, dividindo por 2, vamos ter a medida do lado menor. 10 dividido para 2, 5. Eu estou calculando aqui com o número, utilizando o nosso exemplo aqui, para mostrar para vocês que isso está certo. Essa manipulação de fórmula está correto, tá? Dá o resultado certo. Então, em vez de uma fórmula, eu vou ter 3 fórmulas para usar? Não necessariamente, né? Não é que eu vou ter 3 fórmulas para usar. Na verdade, eu posso usar a fórmula. A fórmula é uma só. Eu vou usar ela de maneira diferente. Se eu quiser achar o perímetro, eu vou usar perímetro é igual 2 vezes o lado menor mais 2 vezes o comprimento. Se eu quiser achar o comprimento, eu vou fazer o perímetro menos 2 vezes o lado menor. O resultado disso eu divido por 2. E se eu quiser achar o lado menor, eu vou fazer o perímetro menos 2 vezes o lado maior, que é o comprimento, dividido para 2. A fórmula é uma só, mas eu fiz ela para me usar conforme a minha necessidade. Eu manipulei ela de 2 maneiras diferentes, né? Ou 3, né? Então eu manipulei ela para quê? Para mim, quando eu tiver que calcular, eu olho o que eu preciso calcular e eu já vou direto aqui na fórmula já, ó. Se o professor pedir o perímetro, eu uso o primeiro. Se ele pedir o comprimento, eu uso o segundo. Se ele pedir a largura, eu uso a terceira. Eu não preciso preencher lá naquela fórmula para depois ficar manipulando ela. Ela já está manipulada aqui, ó. Agora é só eu salvar essas 3 fórmulas, fazer uma colinha na hora da prova e eu tenho ali as 3 fórmulas para me utilizar conforme o que o professor pedir. Ok?